Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre viagens para professores. E eu convidei a minha amiga Silvia, que é uma pessoa que viaja bastante e que tem muitas dicas de organização, tanto antes da viagem para economizar e tudo mais, como também durante a viagem. Boa tarde. Boa tarde. Fala um pouco sobre você, Silvia. Bom, eu sou professora já há 20 e alguns anos aí, tô quase me aposentando já. e eu trabalho em escola regular, aqui na minha cidade, aqui em Santo André, e eu sou apaixonada pela Inglaterra. Londres principalmente, mas a Inglaterra como um todo. Então eu sempre tive um sonho, sempre tive a vontade, o sonho de, como eu falava antigamente, ir para a Terra da Rainha. E eu consegui isso a primeira vez quando eu estava com 33 anos. Porque até então eu não tinha condições financeiras de ir. Então essa minha vida inteira eu fui economizando de pouquinho em pouquinho, R$10, R$5, foi de pouquinho em pouquinho até que eu pude ir a primeira vez e fiquei um ano lá fazendo intercâmbio. Após isso, um ano sim, um ano não, eu passei a viajar e as coisas foram melhorando um pouquinho, claro, né? Mas aí facilitou com que eu pudesse ir com mais frequência. E agora estou há 3 anos sem ir, porque eu tive uma outra despesa. Eu fui obrigada a comprar um carro por questões de saúde, né? Então, até o ano passado eu não tinha carro, mas por questões de saúde, que eu não estava aguentando mais andar com ônibus e sacolas, livros, tudo, então eu fui obrigada a fazer essa escolha, porque tudo é uma questão de escolha. Exatamente, é por isso que eu trouxe a Silvia, que é a nossa convidada especial deste vídeo, porque para trazer para vocês isso, que às vezes a gente acha que para ir à Europa, por exemplo, precisa ser rico. É uma questão de escolha, não precisa ser rico, não precisa ter tanto dinheiro, né? E a Silvia, eu vou conversar aqui com a Silvia porque a gente tem dicas, e a Silvia mais do que eu ainda, dicas de como economizar para ir e como economizar lá também. Para que o dinheiro renda. Né? Porque não é fácil ganhar, no meu caso, que é a Libra, a moeda do Reino Unido, da Inglaterra, né? É a moeda mais cara que tem. Então hoje ela está em 5,30 mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Então assim, para uma libra são R$5 e pouquinho, né? É muita coisa que tem que ser economizado para que eu possa ir. Então não dá para sair gastando, nem aqui, se eu tenho essa intenção de viajar, e nem lá, enquanto eu estou lá, porque o dinheiro é suado, né? Então a gente tem que respeitar algumas coisas, e como eu disse antes, e acho que talvez seja a palavra que eu mais uso, fazer escolhas. Exatamente. E eu estava conversando com a Silvia bastante antes do vídeo sobre a importância da viagem para o professor, né? O professor, ele não precisa viajar para falar bem a língua, ele consegue falar perfeitamente a língua sem viajar, mas a questão cultural é muito rica, né? Vale a pena, né, Silvia? Exatamente. É muito gostoso. Eu conheço vários professores de escolas de idiomas, inclusive, que nunca saíram do Brasil, e são professores maravilhosos. Então não é obrigatório. Eu sempre me coloquei desta forma que eu quero ir, porque sempre foi um sonho, mesmo antes de eu ser professora, de eu trabalhar com a língua inglesa, eu já tinha essa vontade, esse sonho, mas não é obrigatório para nenhum professor de idiomas. Mas quanto mais você conhece daquela cultura que você trabalha, quanto mais você se apropria, um melhor profissional você é. Exatamente. Eu fui à França depois de anos e anos ensinando, e eu não consigo me
me lembrar de alguma coisa que eu aprendi lá do francês. Eu realmente não aprendi, porque eu já conheci o vocabulário, até porque com a internet eu já conheci os mercados, os produtos, né? Dá pra gente se atualizar super bem. Mas a questão cultural que você vive é muito rica. Eu gostei bastante. A vivência, né? A vivência é muito importante, é muito rica para um professor, para qualquer pessoa, é claro, para qualquer pessoa é muito importante, mas para um professor que vai passar isso para o seu alunado, eu acho que não é fundamental, mas é muito importante, porque é um diferencial que você tem. Além do fato de você, da questão pessoal sua, né, da realização, né? Você comer um doce, né, francês na França, você comer um bolo de, como é que é, aquele bolo típico da Inglaterra, né, de cenoura, né, da Inglaterra, né? Então é muito gostoso. E a Silvia, ela tem aqui uma listinha de dicas de como economizar para fazer a viagem, né? Como que a gente pode fazer, Silvia? Tem a listinha. Quando você me chamou, eu fiquei, mas o que eu faço? O que eu faço? Será que são tantas coisas assim? Não sei. Aí eu sentei, comecei a pensar, eu faço isso. Quando eu fui ver, a listinha tinha 28 itens. Não é pouco, hein? Então anotem aí, anotem os itens. São coisas que eu faço antes, né? Coisas que eu não faço, que eu não tenho o hábito de fazer aqui, e algumas coisas lá no país, né? Quando eu estou lá, o que eu faço? Então, assim, como economizar, né? Porque muita gente em diversas áreas falam, precisa economizar, precisa fazer um pé de meia, precisa ter uma reserva de emergência para o seu futuro, mas como fazer isso? Como fazer isso? Bom, eu já falei que eu comprei um carro por necessidade. Até por isso que eu estou há 3 anos sem ir, né? Então, porque é um gasto a mais, então a gente tem que fazer a opção, o que é melhor no momento. Eu tenho alguns cofrinhos aqui em casa, né? Então, eu parei de fumar há uns 15 anos mais ou menos, mas eu não parei de comprar cigarro. Eu pego o dinheiro do cigarro uma vez por semana de uma carteira de cigarro e ponho nesse cofrinho. Então quando vai juntando, agora tá vaziozinha, né? Tem R$20 mais ou menos lá. Mas quando chega no final do ano, tem bastante, né? E é assim, é muito gostoso. Depois, quando chega no final do ano, quando você vai arrumar o dinheiro, assim, pra ficar tudo organizado. Eu sou metódica, assim, então eu gosto de ficar arrumando sempre. É bom ver aquelas notas crescendo, aumentando ali. E no final do ano, quando você pega, fala assim, nossa, eu juntei tudo isso. Quer dizer, eu deixei de gastar, porque quando eu fumava eu gastava isso, então agora não, além de ter melhorado um pouquinho na questão de saúde, eu tô economizando esse dinheiro. Tem uma outra que é eu chamo de poupancinha, que é a economia, né, uma poupança que eu faço aqui em casa também, que é por semana. Tá virando mais comum, eu tenho visto bastante na internet essa dica. Então é assim, o ano tem 52 semanas, então você vai fazer 52 depósitos. Né? Então a semana 1 você deposita R$1, na semana 2 você deposita R$2, lá na semana 35 você vai depositar R$35. E quando chega no final do ano, se você fez uma poupancinha só, você tem cerca de R$1.300. Quando dá eu faço 2, quando dá eu faço 3, quando dá eu faço uma só, pelo menos uma tem que ser. Tem gente que fala assim, você vai colocar se é uma poupança, por que já não põe direto no banco? Eu também faço isso. Eu também ponho lá. Mas aqui em casa é muito gostoso, é prazeroso você ver
que você está colocando, que você está construindo alguma coisa. E já aconteceu várias vezes também, se uma necessidade acontece, alguma emergência médica, sei lá, alguma situação que você fica doente, por exemplo, precisa comprar algum remédio, você tem essa reserva perto de você. Então você não se aperta com outras coisas. Eu já teve ano que eu interrompi essa poupancinha e a utilizei tudo que eu tinha para pagar determinada conta que eu tive. Teve um certo ano que eu fui finalizar um empréstimo que eu tinha. Eu tinha feito um empréstimo e eu pagava, mas eu queria me livrar dele. Então eu fiz o cálculo, o que eu tinha na poupancinha era o dinheiro suficiente para me livrar daquele empréstimo. Foi um lucro para mim, porque eu deixei de ter uma conta e aí depois eu continuei. E ainda tinha o dinheiro a mais daquela conta que eu deixei de ter, né? Eu aprendi esse ano dois novos cofrinhos. Um é assim, se você tem, por exemplo, 50 reais, 55 reais no bolso no final do dia, você pega esses 5 reais e põe lá no cofrinho. Então você fica sempre com um número redondo. Então se você tiver 19 reais, você pega os 9 e coloca lá, então sempre fica com um número redondo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa, porque essa eu acho um pouco mais difícil, mas eu vou pelo menos tentar. A outra é de moedinha. Sobrou moeda no bolso, no final do dia, pega as moedas e guarda no cofrinho. Chega no final do ano, junta tudo, leva pro banco, deposita, investe, que aí você tem lá no banco esse rendimento também, que vai ajudar muito na hora de você comprar passagem, pagar hospedagem, tudo. É isso que você falou de investimento, é bem interessante, porque tem o Tesouro Direto, existem vários canais no YouTube que falam sobre isso, que rende, né, que tem um rendimento maior. Existe o Nubank também, que é um banco, você também coloca, faz uma poupança, como se fosse uma poupança, ele também rende um pouquinho mais. Existem outros também. E existe também uma coisa que eu fiz, Silvia, para quem tem um objetivo de um determinado país, Estados Unidos, França, Inglaterra, você sabe que você vai querer ir para determinado país. Você pode pegar um cartãozinho de uma casa de câmbio, que é um cartão pré-pago, e você pode ir colocando todo mês já um pouquinho na moeda que você... Eu fiz isso para ir para a França, a gente ficou um ano todo colocando. Então aí a variação, existe uma variação no câmbio, mas se você coloca todo mês, você não sofre tanto com a variação, né? Porque em alguns momentos você paga um pouco mais, em outros você paga um pouquinho menos. Ou você pode comprar diretamente dinheiro também. Comprar o euro, comprar o dólar, né? Eu sempre tive vontade de ir comprando aos poucos, mas eu nunca fiz isso. Mas essa ideia do cartão é muito boa. É interessante porque você já se previne, porque quando eu fui à França, o euro estava bem alto, mas como eu já tinha comprado tudo com antecedência, a gente conseguiu ir mesmo sem sentir tanto, mesmo ele estando alto, né? E se você também tem uma poupancinha como as da Silvia, mas em euro, em dólar, ela também impede você um pouco de gastar com outras coisas. Porque você acaba, você não pode chegar com dólar no mercado, não é? Então você acaba deixando aquilo, né? É verdade, é verdade. Mais ideias, né? Mais ideias aqui. Quando eu vou ao mercado aqui, né, eu sempre procuro os produtos na parte inferior ou na parte superior, nas prateleiras. Eu não compro na parte que meu olho pega, porque essa parte é que tem os produtos mais caros, que são as marcas mais famosas. Então, o pessoal, é estratégia de marketing, né? Então, as mais chamativas, as que fazem mais propaganda na TV, estão sempre na altura dos olhos, e outras que podem ser tão boas quanto, às vezes pode ser um pouquinho inferior à qualidade, mas
às vezes nem é tanta diferença assim, elas vão ficar abaixo ou então acima dos olhos. Principalmente produto para criança. Quem tem filho tem que tomar cuidado, que também acontece o inverso. E quem tem filho leva a criança no mercado, tem produto para criança embaixo, porque aí a criança está na altura do olho da criança. Então, é uma dica aí para quem tem filho aí, sobrinho, para ficar de olho, né? Boa. Eu pesquiso muitos lugares, né, antes de viajar, e algumas coisas, lugares para visitação, eu compro online, aqui mesmo, né? Então, por exemplo, tem uma revista chamada Time Out, né? Time Out, que é como se fosse o Groupon, Peixe Urbano, Aproveita ABC, que dá um monte de desconto. Então eu compro muita coisa aqui quando eu já tô com a viagem certa, né? Então já sei que eu vou, quando eu vou, já procuro programas e aí eu já compro com desconto e aí eu já tenho programação para ir e já tá pago. Quando eu chego lá já tá até pago. Né? Então acaba, porque também na hora sempre tá um pouquinho mais caro, né? Nossa, isso ajuda bastante. O que eu não faço, né? Eu não vou, por exemplo, à feira cedinho. Apesar de ter produtos mais frescos, né? Tem uma maior quantidade, mas os valores são mais altos também. Então eu vou sempre perto de meio-dia, que é a famosa xepa. Que aí eu chego lá, os feirantes estão todos trocando a plaquinha de preço. Então eu pego, às vezes, sei lá, uma salada, que eles estavam colocando um pezinho assim, já é assim, e é mais barato. Então, mas R$1, de R$4 você pagou 3, R$1 só. Em cada coisa, em cada dia de feira, né? Exatamente, só em uma coisinha. Então junta tudo. Em um item só, não vai fazer diferença. Não faz diferença em um item só. Mas a gente nunca fica em um item só. E aí, nesse todo, é que faz uma diferença muito grande. E é onde a gente consegue guardar. Exatamente. Né? E tem boas surpresas. Tem boas surpresas. Quer comer um pastel? Compra a massa do pastel, né, Silvia? Também. Frita em casa, né? É bom. Também não vamos falar assim, nunca faça isso. Nunca coma pastel na feira. Claro que não, é um absurdo falar isso. Ninguém é sargento, né? Exatamente. Mas pensa, analisa. O que vale mais a pena para você agora? Comprar essa massa e fritar em casa, que vai sair mais barato e você vai fazer mais uma quantidade maior de pastel, ou comer lá na feira, ou comprar o pastel na feira e trazer para casa. Você analisa, pesa as duas coisas e vê o que é melhor para você. Exatamente. Né? Da mesma forma, eu não vou ao cinema, ou compro sapato, ou compro roupa toda semana. Né? Então, eu vou ao cinema, sim, mas é difícil, é raro. Tem muita gente que tem Netflix, eu não tenho, eu ainda tenho TV a cabo, então eu ainda tenho esse gasto alto com TV a cabo, mas aí tem uma série de situações que ainda me seguram para cancelar e passar pro Netflix, mas como eu tenho a TV a cabo, muita coisa do cinema vem pra TV daqui a pouco. A não ser quando você tava falando, né, do desejo, né? Filmes que você... dos quais você gosta muito, então saiu no cinema aquele filme, então você vai, né? Mas não é uma coisa frequente, eu também não faço isso com frequência, só quando eu e meu marido, quando a gente gosta muito do filme, então a gente vai ao cinema, né? Mas não toda semana, não todo mês, né? Há restaurantes também, balada. Ai, mas que vida chata sua. Não, não é. E não necessariamente você pode fazer opções. Por exemplo, você pode chamar alguns amigos e fazer uma sessão de cinema em casa.
Compra aí pipoca, uma cerveja, uma pizza, ou faz a pizza. Né? E aí você tem uma festa agradável, pode ser na sua casa, pode ser na casa de um amigo, né? Então você está saindo, né? E isso é possível de fazer. Cada um traz um pratinho, né? Sim, por que não? Por que não? Divide, não sai pesado pra ninguém, né? Ai, que mão de vaca. Pode ser, mas ó, o que a gente consegue fazer, né? Tem que ver por esse lado também, né? Os produtos que eu preciso comprar, eu normalmente não compro da marca mais cara. Não compro da marca mais cara, mais famosa, né? Então, isso em qualquer coisa. Se eu preciso comprar um tênis, eu não vou pagar R$600 num par de tênis. Eu me nego a fazer isso. Eu acho uma judiação fazer isso. Então eu compro um que vai ser seus 100 e pouco. Já cheguei a pagar 200 com dor no coração, mas tinha que ser daquele tipo. Mas eu não vou pagar. Eu conheço pessoas que pagaram já mais de R$1.000 num tênis só porque era da marca tal. Não era uma necessidade, não era para atividade física, não era porque a pessoa competia, não, era porque queria se mostrar. Então aí é diferente, né? Isso tudo foi o que eu faço aqui, o que eu faço e o que eu não faço. Agora o restante é o que eu faço quando eu já estou lá no país. Então vamos lá. Bom, é claro que tem muita pesquisa de preço, eu não, de passagem, de hospedagem, eu não compro a primeira passagem que eu vejo, no primeiro dia que eu procuro, passo dias, vou em horas diferentes, de madrugada, às vezes compensa, porque tem empresa que os valores são mais baixos de madrugada, então tem que ficar em cima, tem que pesquisar mesmo. Cansa? Sim, mas vale a pena depois, tá? Com hospedagem a mesma coisa. Eu também costumo comprar com antecedência as passagens de ônibus, de trem. Quando eu tô lá na Inglaterra, eu não fico só lá em Londres, então eu fico viajando, conhecendo outras cidades. Então eu já tenho uma programação, então lá na minha primeira semana eu já vou em busca dessas passagens. O barulho do carro, mas não tem problema, né? As pessoas entendem. Nós continuamos aqui o vídeo. Deixa o carro passar, passou. Passou, tudo passa. Tudo passa. Então vamos lá. E aí eu já saio procurando os valores dessas passagens de trem, de ônibus, de avião, porque sempre com antecedência é mais barato. Há possibilidade de comprar antes de viajar também, né? Porque aí vai sair mais barato ainda. Mas se eu não tenho certeza para onde eu vou, então não dá para fazer essa compra, né? Lá na Inglaterra tem alguns passeios que são chamados de 2x1. Então esses eu nunca fiz, porque quando eu tava com alguém, a gente não tinha os mesmos interesses, ou então eu estava sozinha, e aí não tem lucro nenhum. Mas é assim, você compra 2 passagens de trem, e aí você paga uma só, ou compra 2 entradas no museu tal, e paga uma só. Então são algumas promoções que acontecem, né? Eu tenho o Pass, né? No meu caso é o London Pass, né? Que vem o cartão e a gente ganha o livrinho, né? Esse livrinho, ele traz atrações turísticas, tá? Eu tô mostrando de Londres porque é o único que eu tenho, mas tem de Las Vegas, tem de Paris, tem de Viena, tem diversos. O link a gente vai pôr no final. A gente vai colocar na descrição do vídeo todos os links para vocês. E aí, com esse cartão, assim, você o compra, ele tem um valor, você escolhe para quantos dias,
você vai comprá-lo. Pode ser 1, 3, 6 e 10 dias. E aí você tem o direito de entrar em até 60 atrações. Então aí você ou não paga nada para entrar na atração ou paga um valor bem mais baixo. Então eu, na minha última viagem, eu comprei esse cartão de 10 dias. No 6º dia eu já tinha pago tudo, então assim, o que eu paguei no valor do cartão já equivalia, já estava no lucro do que eu teria que pagar em cada uma das atrações no preço cheio. Então, do 6º dia até o 10º, eu tive lucro. E eu posso dizer aí que foram mais ou menos umas 200 libras que eu deixei de gastar. Então, eu deixei de gastar ali, pude gastar com outras coisas. E não é pouco, né? Porque colocando em reais... né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu não faço lá é ficar pensando em reais. Quem converte não se diverte, né? Exato, exato. Quem converte não se diverte. Porque você fica pensando no valor em real e aí você desiste de comprar tal coisa. Porque se a gente for ver uma bolsa, um cachecol, uma blusa, aqui tem, a gente não precisa comprar no outro país. Mas a gente deseja, né? A gente não precisa ir ao cinema, à sorveteria, ao restaurante, mas a gente deseja para conhecer, para ter a experiência, para ter a vivência ali do que os locais fazem. Então, se ficar convertendo, você não faz nada, mesmo em dólar que não tá tão caro assim. Né? Então pense em libras. Eu costumo pensar assim, essa bolsa aqui custa 30 libras, eu pagaria 30 reais? Sim, então eu não compro. Eu pagaria 30 reais? Não, eu pagaria mais de 30 reais, então eu compro. Né? Eu vou nessa linha. Não é tudo que dá certo, mas também eu já vou com mais ou menos uma listinha do que eu quero comprar, né? Então eu já tenho essa ideia, né? Eu uso transporte público, raramente uso táxi, raramente. É bom também, é prático. Ou Uber, né? Táxi ou Uber. Uber eu nunca usei lá fora, porque eu queria usar o táxi preto, né? Então quando eu usei tinha que ser o táxi preto. Eu usei poucas vezes, 2, 3 vezes. Não foi nada absurdo, né? Pelo contrário, se pensarem aqui o valor de uma corrida de, sei lá, 10 minutos, aqui sai mais caro do que uma corrida de 10 minutos lá. Na França, eu já tenho uma outra dica. Nunca pegue táxi na França. Na França, os táxis são muito caros. Inclusive, todas as minhas amigas francesas me deram essa dica de não pegar táxi, porque nem elas usam também. Olha, é bem caro. E o Uber, eu usei o Uber é um pouquinho caro também, não chega a ser tão caro quanto o táxi, mas também é um pouquinho, né? Então, se for possível, na França, evitar, né, o Uber e táxi, é melhor, né? Uma economia que já vai ser feita. E como eu uso o transporte público, na entrada do metrô, do trem, eles distribuem jornais. De manhã um e de tarde outro. São 2 jornais diferentes. Um é mais tabloide e o outro é mais político, né? Cuida de finanças, tudo. Então eu costumo ler os 2 lá. Então eu não preciso comprar jornal, né? Eu leio de graça o que é distribuído. Então as pessoas pegam e leem e deixam no assento do trem, do ônibus, do metrô. Então você pega e lê. Se quiser, leva com você. Se não, você deixa ali que outra pessoa vai ler. E nos jornais, principalmente nesse que é de manhã, ele tem alguns vouchers de desconto de lanchonete e de loja de maquiagem, coisas assim, drogarias. O voucher que eu consigo encontrar no metrô, no jornal do metrô, é parecido com esse. Então, esse daqui é do McDonald's. Então, é um lanche e a batata, né? Não tem direito ao refrigerante, mas o valor
1,99 libra. 1,99 libra. Você vai dar 2 libras, eles vão dar 1 centavo de troco, né? Valorização do dinheiro, né? Que também é importante. Então eu corro atrás desses vouchers, tem de diversas lanchonetes, e com isso eu acabo economizando na alimentação também. Acabei descobrindo uma Pizza Hut, não sei se tem outras, uma Pizza Hut no centro de Londres que não tem só pizza. Para mim foi novidade, né? Tem refeição também, e aí você paga um valor, é tipo self-service, mas pague R$20 e coma à vontade, né? Nesse esquema. Então eu achei ótimo, porque aí também ficar só vivendo de lanche não é legal, né? Eu compro em brechó lá. Eu comprei algumas peças, principalmente casaco de frio, no brechó. Eu comprei um casaco por 10 libras, aí tinha um rasgadinho na lateral, eu mandei costurar e mandei lavar, deu 15 libras a lavagem e a costura, ou seja, o casaco inteiro deu 35 libras. Na época a libra estava R$3, então R$100 aí, mais ou menos, R$150 aí que eu paguei, acho que menos, né? Aqui esse casaco não sairia por menos de R$1.000, de jeito nenhum. Então eu compro roupa de brechó sem problema nenhum, porque não é só roupa de morto, não. É roupa que não serve mais, é roupa em bom estado. Se tiver um detalhezinho só para consertar, fica fácil e dá para fazer isso. Eu compro aqui também, né? Roupa em brechó. Dependendo de quanto tempo eu fico na cidade, aí eu preciso cozinhar. Se eu preciso cozinhar, eu vou ao mercado do bairro. E sempre tem os mercados que são os mais caros, e tem aqueles que são que tem qualidade, mas são mais baratos, né? Também não vou no porcaria, né? Tem que ter alguma qualidade aí, né? Também, por favor. Então aí eu compro esses produtos nesses mercados e eu mesma faço o alimento. Né? Essa é uma dica boa, porque eu, por exemplo, quando viajo, fico sempre em Airbnb, né? Eu alugo casa e apartamento, então eu não vou todo dia ao restaurante. É claro que a gente precisa ir ao restaurante para conhecer, né, no país o funcionamento de tudo isso, para ter uma experiência, né? Mas o fato de cozinhar nos outros dias ou de comprar uma comida congelada, né, no supermercado, faz com que a gente economize muito. E além disso, é muito gostoso visitar supermercados em outros países, né? Ver os produtos, né? Ver se tem o mesmo produto assim, a mesma marca, ver se tem a mesma descrição, a questão são detalhes. Não sei, antigamente eu não tinha muito essa necessidade, mas hoje isso é até prazeroso. Eu vou sem obrigação, então não tenho pressa, e eu fico mesmo fazendo comparações. E aí a gente vê. Eu lembro, por exemplo, que certa vez eu comprei um fardo de 6 garrafas de água de 1,5 litro por 2 libras. Será que conseguiria fazer isso aqui no Brasil? R$2? Um fardo de 6 garrafas de 1,5 litro? Né? Então ver essas comparações, o que os locais passam, né? É uma experiência que pra gente, como professor, a gente pode falar para o aluno e mostrar para ele que não, as coisas não são tão simples ou não são tão difíceis. Tem diversas situações e a gente pode abrir um pouco mais os olhos deles, né? Exatamente. A quantidade também de produtos diferentes que a gente pode experimentar, né? Tudo isso é importante. Comprar em lojas, né? As lojas centrais são sempre mais caras, né? Então, compra numa loja... É no centro, mas é bem centrinho. Se é no centro, se é mais afastado, já é um pouco mais barato.
Se é lá no bairro que você está hospedado, que você está morando, já vai ser um pouco mais barato. Mesmo loja da mesma rede. Tem sempre diferença. Então, até colegas, amigas fizeram os pedidos de compras, né? Eu nunca comprava no centro de Londres. Eu via os valores lá, por exemplo, perfume. Via os valores numa determinada loja e via no bairro onde que eu estava. A mesma loja, o preço dentro de shopping. A loja, os valores bem mais em conta. Então, essa localização é a mesma coisa aqui. Se a gente vai comprar alguma coisa lá na Avenida Paulista, vai ser muito mais caro do que comprar aqui na rua do meu bairro. Né? Então a gente tem que pensar nisso também. Com relação ao restaurante, alguns restaurantes eles oferecem a comida takeaway, né? Que você leva. Não são todos, mas em alguns, se você leva a comida, ela é um pouco mais barata, né? Porque se você tá lá dentro, você ocupa um espaço. Então, se você leva, você libera espaço para uma outra pessoa vir e sentar ali. Então, essa outra pessoa paga um pouquinho mais caro e você leva e... Aí é gostoso levar e comer no parque. É muito gostoso também. É experiência também. É tudo experiência. Exatamente. Tudo experiência. Carteirinha de estudante. Eu hoje não estou estudando em escola, né? Continuo estudando, porque professor está sempre estudando. Mas quando eu tinha a carteirinha de estudante, tem algumas, não são todas, que são válidas lá no exterior. Então, tem que ver se a sua carteirinha de estudante é válida, se você tem desconto, porque estudante lá sempre tem desconto. Olha, boa dica, boa dica. Né? Sempre tem desconto. Eles chamam de concessions, né? Quando eu preciso trocar dinheiro, meu dinheiro acabou. O que eu levei acabou. Mesmo com toda essa economia, acabou, porque eu gastei demais. Aí eu preciso trocar dinheiro. Eu pesquiso as casas de câmbio. Mesma coisa, se é no centro, elas vão ser mais caras. Taxas da casa de câmbio vão ser mais caras. E eu também faço comparação do que eu vou gastar no cartão de crédito e na troca da moeda lá. Então tem que fazer essa análise, essa comparação para ver o que compensa mais. E com relação à acomodação, né, que eu acho que é o que eu acabo economizando mais, e o último ponto que eu tenho, eu normalmente fico um mês. Então eu alugo um quarto na casa da pessoa, né, através de uma agência em que a pessoa é cadastrada. Eu alugo esse quarto e tenho direito a usar o quarto e as áreas comuns, por exemplo, a sala, assistir TV, aí tem o banheiro e dependendo da pessoa, o dono da casa, permite que eu cozinhe ou não. Só que se a pessoa não permite que eu cozinhe, ela me dá o café da manhã e o jantar. Então eu não preciso me preocupar com café da manhã e nem jantar. Há pessoas que liberam, mesmo assim, para você cozinhar, e há pessoas que não. Cada um é cada um, a gente só pode respeitar, né? E normalmente no horário do almoço você não tá em casa mesmo, né? Porque você sai cedo e fica o dia todo na rua. E aí você pode comprar lanchinhos no supermercado. Sim. Há muita variedade nos supermercados e levar dentro da bolsa também. Sim. Não necessariamente comer no restaurante todos os dias, Exatamente, né? Porque aí vai sair mais caro, né? E essa questão da casa que você aluga, existe algum link que nós podemos deixar aqui nas... Tem uma agência que eu sempre utilizo, eu posso deixar o link dela também. Então, eu fico em Londres, por exemplo, eu me baseio em Londres, fico lá um mês, né, os 30 dias direitinho. Quando eu vou já tá tudo pago, então não tenho mais essa preocupação. Mas como eu disse no começo, eu viajo. As minhas coisas ficam todas na casa, que não tenho preocupação com isso, porque se alguma coisa sumir, se a pessoa, a dona da casa, sumir com alguma coisa, eu vou reclamar
com a agência e a pessoa vai ser descadastrada. Então é prejuízo para a pessoa. Exatamente, que é o que acontece com o Airbnb também. E aí vai de cada um, né, Silvia? Se você gostaria de ficar só em um quarto e dividir, né? Tem uma questão cultural também, porque se a pessoa é do país, você também acaba tendo essa relação, né? Eu prefiro o Airbnb até porque eu vou com o meu marido e a gente quer uma casa só para nós. E aí sempre tem uma cozinha, micro-ondas e tudo mais, que também sai mais barato do que o hotel, né? Mas eu vou deixar todos os links aqui para vocês, inclusive o link do Airbnb com desconto para quem gostaria de experimentar, né? E também existe a questão do hotel, que às vezes pode ser. Tem hotel e hostel, né? Teve uma vez que eu fui para um país que eu procurei hostel. Eu procurei muito hostel, mas eram todos muito mais caros do que hotéis. Depende do país, né? Depende do país. Então, assim, a pesquisa é a melhor arma que a gente tem. Né? Nossa melhor amiga, né? Exatamente. É uma arma e é uma amiga. Um hotel pode ser uma boa, um Airbnb também, um hostel também, e alugar um quarto na casa da pessoa também. Tudo depende de quanto tempo você vai ficar. E do perfil de cada um, né? Exatamente. Na França, o hotel mais barato que eu encontrei foi o Ibis, né? Mas vocês também podem colocar nos comentários, né? O que vocês usam e quais são os hotéis que vocês acharam mais baratos, né? Experiências também. Assim a gente troca experiência, troca... Cada um aprende, né? Cada um aprende, exatamente. Porque o comentário é importante aqui no YouTube, justamente também para trocar essa experiência, né? É isso mesmo. A gente tem alguma experiência, mas não tem toda a experiência, né? Alguém pode trazer alguma coisa nova aí, eu aceito a opinião. Exatamente. E nós estamos aguardando também as curtidas de vocês, porque a Silvia é convidada especial, então a Silvia merece muitos likes. Obrigada! Não é? E se vocês quiserem mais vídeos também com a Silvia, nós podemos fazer também. Se vocês gostaram do assunto, né, da viagem, de assuntos parecidos também, vocês podem pedir nos comentários. De lugares, principalmente na Inglaterra, né? Que é onde eu passo a maior parte do tempo. Quando eu vou, eu tenho algum conhecimento de lá. Bastante. A Silvia já foi várias e várias vezes para a Inglaterra. Então, os professores de inglês que querem saber mais sobre a Inglaterra também podem comentar aqui, pedir mais vídeos que a gente pode fazer. E então este vídeo fica por aqui. Nós agradecemos muito a Silvia. Eu agradeço muito pela oportunidade e a convidada ilustre aqui no canal. Muito obrigada, gente. E nós vamos ficar por aqui. Então até o próximo vídeo. Até mais.